Olá, olá, tudo bem? Aqui é a professora Ana Cláudia, em mais uma aulinha sobre competência 1 para você na redação do Enem. Mas hoje nós vamos falar de um assunto que até o Enem já deveria ter abordado há algum tempo, viu? O eixo temático meio ambiente e sustentabilidade. Se você se interessa por esse tema, fica aqui comigo, que a gente vai discutir ele agora. Eu acho que eu sempre começo os meus vídeos fazendo uma pergunta para que você comece a entender exatamente por que isso é importante. E nesse caso, por que que o eixo ambiente e meio ambiente e sustentabilidade é um eixo importante? Vamos lá. Ele é fundamental de se discutir porque é um eixo social muito importante de se observar. Nós temos problemas sociais graves relacionados ao meio ambiente e se o Enem está ali na sua matriz justamente a ideia de que ele precisa trabalhar os problemas sociais graves, o meio ambiente precisa ser abordado com toda certeza. E é fato que o Enem já deveria ter abordado essa temática, né, gente? Desde 2009, no chamado Novo Enem, nós esperamos essa abordagem de uma maneira um pouco mais concreta e a gente ainda está esperando por aí. Bom, no ano de 2025 e até início de 2026, muita coisa foi discutida sobre o meio ambiente, como a mudança, por exemplo, em alguns artigos do Código ambiental no Brasil, que gerou certa polêmica nas redes sociais e também nos meios de comunicação, o que faz com que esse eixo volte à tona, chame a atenção da gente novamente e cresça aquela esperança de que as temáticas em torno do eixo meio ambiente voltem a ser abordadas, tá? Então, ele é fundamental de ser discutido porque, além de ser uma questão global, certo? Está relacionada à sustentabilidade, à preservação dos ecossistemas e ao uso responsável dos recursos naturais, o que faz com que a gente pense no futuro do planeta e no futuro das civilizações, né? Bom, a gente também tem que entender que o eixo meio ambiente se relaciona com a cidadania, com os direitos humanos, né? E com o desenvolvimento sustentável que estão na base da prova do Enem. Então, óbvio, né, que esse eixo é muito importante, tá certo? Uma coisa que nós temos, então, que entender é que existe uma alta interdisciplinaridade dentro desse eixo. Por exemplo, o eixo meio ambiente relaciona-se com a geografia, relaciona-se com a sociologia, com a filosofia, certo? E tendo como palavra-chave, olha só, responsabilidade coletiva, o que chama até mesmo a atenção da gente para um agente diferenciado na hora de propor aí a solução para a tua redação, não é verdade? Então, já entendemos por que esse eixo é super importante. Mas o que exatamente o eixo meio ambiente aborda ou abordaria na redação do Enem? Vamos lá. Ele refere-se a todas as questões que envolvem a preservação ambiental, o uso sustentável dos recursos naturais, o que inclui, por exemplo, temas como o desmatamento, a poluição, o aquecimento global, a preservação dos ecossistemas e as energias renováveis. É muita coisa que pode ser abordada dentro desse eixo. Pensando, por exemplo, que cada um desses elementos pode se tornar uma proposta muito interessante e muito viável para a gente discutir na prova, né? Então, o objetivo é realmente discutir a relação entre o desenvolvimento humano e o meio ambiente, visando aí a longo prazo uma sustentabilidade, né? Bom, se esse eixo for o eixo escolhido para o ano de 2026, o que a gente pode falar na redação? Tá certo? Vamos lá? Uma das críticas muito graves que nós temos em relação à observação, né, do eixo meio ambiente e da sustentabilidade no nosso país, por exemplo, é a falta de políticas públicas ambientais. E aí, cuidado com esse a falta, tá? Vamos falar um pouquinho de competência 3 aqui. Não existe exatamente uma falta, existe a falta de políticas públicas ambientais que sejam eficientes. E como é que eu sei que essa política pública não funciona? Porque se o problema é persistente, é porque a política pública não tem sido ali efetiva, tá? Então, eu posso escrever, por exemplo, na minha redação, ou tomar como base ali na minha tese, a insuficiência de políticas públicas ambientais mais rigorosas, né? Que comprometa, por exemplo, a conservação, ou que
no caso, isso compromete, né, a conservação dos recursos naturais e agrava, por exemplo, algumas crises ambientais. O que a gente vai perceber aqui é que nós temos uma causa, que é a insuficiência das políticas públicas, e uma consequência, que é justamente a conservação dos recursos naturais que fica comprometida. Deu para entender? Muito bem. Trouxe um exemplo aqui de como você pode abordar isso na escrita da sua redação. Olha só. O desmatamento descontrolado na Amazônia é resultado da falta de fiscalização e da ausência de políticas públicas eficazes para proteger as florestas. Se você observar, aqui nós temos a construção de uma tese muito interessante que você pode utilizar, por exemplo, na sua redação, se o tema for dentro desse eixo meio ambiente e sustentabilidade. E serve para tudo, tá, gente? Porque realmente a falta de uma fiscalização e a ausência de políticas públicas mais eficazes é praticamente a causa de todos os problemas ambientais brasileiros. Gostou dessa dica? Então vamos falar mais sobre isso. Você também pode abordar a questão da educação ambiental, que é ineficiente no Brasil, apesar de ser um tema transversal, defendido nos documentos educacionais oficiais brasileiros. Você vai perceber que ainda existe uma ausência de programas educativos que sejam realmente eficazes e que isso impede, na realidade, a conscientização ambiental, né? E dificulta, por exemplo, a implementação de práticas sustentáveis. Então, a questão educacional também é uma ótima maneira de abordar os problemas relacionados ao meio ambiente no Brasil, já que nós sentimos, sim, é uma coisa muito evidente que nas escolas existe pouco, né, trabalho em torno dessa questão ambiental. Ó, um exemplo de como você pode abordar na sua redação, olha só. A educação ambiental nas escolas é essencial para a formação de uma geração consciente, capaz de adotar práticas sustentáveis no cotidiano. Olha só, gente, ficaria uma tese maravilhosa. E sim, a educação ambiental tem a ver com todos os problemas que envolvem o eixo meio ambiente e sustentabilidade. Então, é uma ótima tese para ser aí utilizada, tá? Outra tese bacana relacionada, por exemplo, às mudanças climáticas e ao aquecimento global seria falar do aumento da emissão de gases, né? Do efeito estufa, que está diretamente ligado, por exemplo, ao aquecimento global e à intensificação dos fenômenos climáticos extremos, né? Isso fica muito bacana também na hora de construir a sua tese. E eu trouxe aqui um exemplo de como você pode escrever na sua redação. A negligência na redução das emissões de carbono intensifica as mudanças climáticas, gerando desastres naturais como enchentes e secas prolongadas. Está vendo aqui? A negligência na redução da emissão de carbono. Isso aqui é uma responsabilidade muito mais ampla. A gente não está culpando, por exemplo, só a população ou só o Estado, estamos trazendo uma responsabilidade coletiva um pouco maior, o que amplia essa tese, deixa ela também muito interessante, ainda porque as mudanças climáticas e o aquecimento global é resultado também de uma ação mais coletiva, certinho? Gostaram aí dessa dica também, da letra C? Trouxe mais uma. E se o tema for relacionado à poluição dos recursos naturais, como é que eu poderia problematizar essa situação? Bom, olha só, a poluição dos rios, dos mares, do solo, afeta diretamente a qualidade de vida da população brasileira, o que prejudica a saúde, prejudica a vida, tanto dos seres humanos quanto dos animais, certo? E como é que você poderia abordar isso como tese na sua redação? Olha só o exemplo. A má gestão dos recursos, dos resíduos sólidos e o despejo de poluentes em rios são fatores críticos para a degradação dos recursos hídricos. Olha só que legal, gente. Fica muito legal essa questão da gestão dos resíduos sólidos, porque é uma temática que a gente espera também já há bastante tempo, o tratamento dessa questão do lixo, né? A gente espera, ainda não aconteceu, mas quem sabe, né? O Enem gosta de surpreender, como agora em 2025, que ele tratou do idoso, e muita gente não esperava, tá? Então, o Enem surpreende bastante, vamos ficar ligadinhos. Bom, diante de tantas teses possíveis, né? Eu trouxe também alguns repertórios bem interessantes. Eu trouxe aqui para você um sociólogo alemão extremamente famoso na área do meio ambiente, que se chama Ulrich Beck. Você já ouviu falar nele? Olha só, o Ulrich Beck nasceu ali em 1944, ele faleceu em 2015, e ele
é uma referência na área do meio ambiente com o seu livro Sociedade de Risco, que foi escrito lá em 86, mas até hoje é muito estudado na área da geografia e do meio ambiente, tá? Ele afirmava, por exemplo, que os riscos da modernização são riscos globais, e ele está se referindo diretamente, justamente ao uso da tecnologia desenfreada, né? A própria revolução tecnológica que se utiliza muito dos recursos naturais e que isso pode trazer impactos significativos, tá? A produção social de riqueza é sistematicamente acompanhada pela produção social de riscos. Veja que é muito parecido com a outra citação, em que nós percebemos aqui essa coisa da causa e da consequência, né? Então, a produção de riqueza, né, acompanha também os riscos que essa riqueza traz, por causa da exploração dos recursos naturais e do meio ambiente. Gostaram aqui do workback? Ele pode ser utilizado como repertório sociocultural na sua redação para o eixo meio ambiente e sustentabilidade. Belezinha, gente? Olha só. Outro repertório legal que você pode utilizar é a nossa ativista ambiental sueca, super conhecida aí das redes sociais, ficou super popular em várias causas diferentes, mas ela ficou muito mais famosa por causa da defesa do meio ambiente, a Greta Thunberg, né, que nasceu ali em 2003, super novinha, tem ali seus 22 anos. Não pode haver justiça climática sem justiça social, foi o que ela afirmou. E é verdade, a justiça social tem a ver justamente com a defesa do direito da sociedade, e um desses direitos é justamente o meio ambiente, né, gente? Então, olha só, outra coisa legal de se citar na sua redação foi a COP30, a 30ª Conferência das Partes, que aconteceu aonde? No Brasil, no ano de 2025, né? Por isso que acendeu uma super esperança no nosso coração de que pudesse ser essa temática, né? Mas quem sabe? Bom, foi uma grande reunião internacional organizada pela Organização das Nações Unidas e foi voltada para discutir soluções para as mudanças climáticas até 2030. E aconteceu no ano passado, na cidade de Belém do Pará, aqui no Brasil, tá? É uma ótima referência caso você precise aí de grandes repertórios para utilizar nesse eixo, tá certo? A própria Constituição também pode ser utilizada, fique à vontade no artigo que trata a respeito do meio ambiente. Então, existem vários repertórios interessantes que você pode utilizar. Para a proposta de intervenção dentro dessa temática, é bom que você lembre que toda proposta de intervenção precisa de uma estrutura completa, certo? E quais são os melhores agentes para esse eixo, Ana Cláudia? Vamos lá? O governo, as escolas, a própria mídia podem ajudar nessa questão. Ações concretas, campanhas, criação de leis, uma fiscalização mais efetiva, né? E o meio pode ser por meio da educação ambiental, por meio do uso de tecnologias também. E a finalidade, reduzir os impactos ambientais, é sempre o objetivo último das ações para a proteção do meio ambiente, né? Detalhamento, informações adicionais que você possa trazer, tanto sobre o agente, sobre a ação, sobre o meu modo, sobre a finalidade, detalhando um pouquinho mais sobre cada um desses elementos, tá certo? Os apostos explicativos são ótimos para isso. Um exemplo de como uma proposta seria aí dentro da área do meio ambiente. O governo federal, responsável por executar as políticas, deve ampliar campanhas educativas nas escolas, por meio do Ministério da Educação, com o objetivo de conscientizar jovens sobre práticas sustentáveis. Então, olha só, o governo federal aqui seria o nosso agente, certo? Responsável por executar as políticas, um detalhamento que especifica a função do agente, e é ótimo para marcar aí já mais 40 pontos para você. Deve ampliar campanhas educativas nas escolas. Olha essa ação interventiva super direta, super completa e que vai garantir para você mais 40 pontos, né? Por meio do Ministério da Educação. Sim, o Ministério da Educação pode ser um modo meio viável aí para a sua proposta, tá? Especificando aqui o Ministério da Educação, já que é uma política educacional, tá? Com o objetivo de conscientizar jovens sobre a prática sustentável, é uma finalidade bacana aí para você colocar na sua redação. Gostou? Então, olha só, o artigo da Constituição é o 225, que diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo,
para as presentes e futuras gerações. Outro repertório extremamente bacana para você utilizar aí na sua redação. Belezinha? Gostou do conteúdo? Salve para revisar antes da prova e siga-nos nas redes sociais do Super Enem. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau.